Olá, sejam bem-vindos à disciplina de projeto de pesquisa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ser humano e o saber científico. Como o ser humano desenvolveu o saber científico? A partir de que saberes anteriores, que foram evoluindo, caminhando junto com a evolução humana, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse saber científico. Lembrando que o saber científico, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, né? Lembrando que o ser humano é um dos poucos seres que tem um desenvolvimento do intelecto. Isso que nos faz tão diferentes de outros animais. Até entre os símios, que nós, somos originados dos símios, dos macacos, até entre os símios existe algum tipo de intelecto ou de conhecimento muito mais rudimentar que o ser humano, que é muito mais organizado e mais complexo. Mas esse conhecimento ele provém da onde? Se a gente imaginar o ser humano sendo jogado na era pré-história, onde ele estava frente a diversos fenômenos da natureza, fenômenos esses que hoje são explicados, mas que devia dar muito medo, temor a esses seres, como, por exemplo, o trovão, as tempestades, o raio, o frio intenso, o calor intenso, os próprios predadores, seres vivos diferentes deles. Então, isso fez com que ele precisasse compreender ou tentar responder ou até sobreviver neste ambiente. E a partir de experiências, é o fundamental do saber espontâneo, que a gente chama, ou se a gente pode chamar também de senso comum, mas foi fundamental. As experiências vividas, vivenciadas por esses seres vivos, nesse início aí da nossa evolução, eles foram importantíssimos para construir esse tipo de conhecimento. Né? Então, a partir de experiências, e a gente pode dar o principal exemplo, né? O descoberta do fogo. Quando o homem friccionou, agitou dois gravetos secos e fez uma fumaça e fez um fogo, deve ter sido muito temeroso o aparecimento desse fenômeno, né? Mas a partir de conhecimento, de estruturas repetidas, de novas experiências e que davam o mesmo resultado, ou seja, o aparecimento do fogo, o homem foi desenvolvendo, compreendendo esse fenômeno, esse fato, e foi repetindo essa experiência, e a partir disso ele desenvolveu, ele construiu um conhecimento para manipular o fogo. Então, a partir desse conhecimento de como acender o fogo, de como manter o fogo, ele não apagar, de como levar o fogo a determinados locais, foi fundamental para a sobrevivência do ser humano no início da sua evolução. E o fogo é sinônimo, o conhecimento do fogo foi sinônimo de poder. Né? Uma tribo ou um grupo social que detinha a manipulação do fogo, sabia mexer com o fogo, acender o fogo, ele podia, por exemplo, se proteger de invasores, tanto predadores como outros seres humanos que tentassem invadir aquele território. Ele poderia caminhar na escuridão, né? Então ele iluminar um ambiente, ele poderia espantar determinados animais, ele poderia caçar à noite, né? Então alguns animais noturnos ele podia caçar à noite porque ele tinha o fogo podia protegê-lo do frio. Então, a partir da manipulação do conhecimento adquirido, das experiências repetidas e observadas, esse conhecimento foi construído. E ele foi passado para outros membros do clã, ou da tribo, ou do grupo social, para que eles perpetuassem naquele ambiente. Né? E por que é tão importante a gente ter o conhecimento, além só do poder? É porque a gente pode controlar aquele fenômeno, aquela atividade, aquele objeto. Então, quando a gente conhece a habilidade de manipular aquele objeto ou conhece aquele fenômeno, a gente pode controlar, a gente pode prever o que vai acontecer. Então, eu sei que se eu friccionar dois gravetos secos, em outro momento qualquer, eu vou conseguir formar o fogo. Se eles estiverem úmidos, por exemplo, eu não consigo. Então, isso é conhecimento puro. Tá? E esse senso comum,
Ele acontece até hoje, né? Nós utilizamos esse senso comum, ele coexiste com outros tipos de conhecimentos, ele convive conosco, ele coagrega os outros grupos de conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa evolução. Então, os saberes espontâneos, ou senso comum, ou conhecimento que a gente chamaria empírico, ele parte de experiências. Essas experiências são fundamentais para que você consiga, junto com as experiências, observar os fenômenos, as consequências daquela vivência. E também ele é intuitivo. Ah, André, mas por que é intuitivo? Se a gente coloca uma criança vai brincar, por exemplo, com uma vela de aniversário, né, que está acesa. Ela colocar o dedo na chama, ela vai se queimar. Né? Então, ela, por intuição, ela já aprende aí, desde então, que se ela encontrar uma nova estrutura semelhante a uma vela acesa, ela não deve encostar o dedo, porque ela vai se queimar, ela vai sofrer uma queimadura e vai doer. Então, isso é intuitivo. E nosso saber espontâneo, ele também é intuitivo. Né? A partir da observação de experiências, a gente intui. Né? A gente vai falar depois de método indutivo, método dedutivo. A gente intui que aquele produto, aquela experiência vai ser boa ou ruim. E através disso, a gente vai construindo esse tipo de saber. O saber comum, o saber espontâneo, ele não tem nenhuma comprovação, embora ele seja excelente, ele é passado de geração a geração, né? Nós convivemos com isso dentro dos grupos sociais, dentro da nossa família. Foi passado, por exemplo, que a minha avó tomava o chá de uma determinada planta porque ele era diurético, essa infusão. Minha mãe também passou a utilizar isso e ver como uma crença, né, uma verdadeira, e a mim também. Então, isso é o que a gente chama de senso comum. Eu fui lá comprovar, fazer experimentação científica para saber se essa planta realmente tem uma atividade fisiológica diurética? Não, mas é o conhecimento que a gente chama popular, é o do senso comum. E normalmente, esse tipo de conhecimento ele não é contestado. Ele é assimilado, ele é aceito dentro daquele grupo social, daquele ambiente em que você vive, e você pode conviver tranquilamente com esse senso comum e também com outros tipos de conhecimento. Né? Agora, ele não tem nenhuma comprovação, né? Ou você faz algum teste para garantir que ele seja verídico, que ele esteja realmente correto. Então, por incrível que pareça, comumente passado de geração para geração, ele está presente no nosso dia a dia, como eu falei do chá, né, da infusão. E ele é transmitido simplesmente por um grupo de pessoas, né, que vão transmitindo através das gerações. Então, ele vem da tradição. A tradição é importante na nossa vida, ela faz parte da nossa vida, ela coagrega. Né? A fofoca, quando a gente fala fofoca é importante, mas a fofoca, as receitas, as crenças que nós temos, elas são importantes para manter esses grupos dentro da sociedade. Né? Agora, o senso comum, ele não necessariamente ele não está ligado a nenhuma religião, mas ele é considerado crença. Por quê? Porque a gente crê naquilo, a gente não vai comprovar, a gente não vai buscar respostas a essas questões e a gente aceita isso como verdadeiro. Né? Ele é falível? Lógico que é falível, né? Porque se ele for muitas vezes levado a ferro e fogo pelo método científico, a gente vai ver que muitos dessas crenças que a gente conhece, elas não são verídicas, elas não são confirmadas. Né? É só apenas o que a gente tem é aquela avaliação, aquela observação empírica. Então, já que várias vezes a gente observou aquilo ali dentro de um grupo, a gente acredita que aquilo ali seja verdade. Né? Então, nem sempre ela vai ser verdadeira. Tá? E é a tradição, não adianta, ela é compartilhada. Né? E ela precisa ser compartilhada. E não há mal nenhum a gente compartilhar determinados conceitos e sensos comuns que a gente adquiriu através das gerações. Tá? Então, provavelmente, após, né, essa construção do saber espontâneo, né, o homem, então, buscando, questionando a própria capacidade de conhecer o real,
iniciando uma jornada aí que foi buscar o conhecimento para respostas e soluções mais cotidianas, que parecessem mais reais, relacionadas aos problemas de sobrevivência ali do ambiente. Só que muitas dessas respostas elas não encontravam soluções adequadas, né? Muitas vezes foi explicado de forma mística, através de desenhos, através de crenças religiosas, através de músicas, através da mitologia, um exemplo mais comum desse tipo de manifestação de saber. E aí, quando o ser humano passou a sistematizar e a questionar buscar respostas mais aceitáveis, né, por meio da razão, do raciocínio lógico, e foi se construindo um outro tipo de conhecimento. E esse conhecimento, então, passou a buscar, né, respostas mais realistas, mais próximas da realidade do indivíduo, né? E elas foram aceitas em grupos e sociedades através de um sistema de metodologia. E aí o homem começou a construir o que a gente chama de ciência, né? Que é uma parte do nosso conhecimento que tenta explicar os fenômenos por meio da razão. Então, quando a gente olha aqui o exemplo, né, do conhecimento científico, que pontos importantes a gente pode observar? Que ele vai englobar informações e fatos que foram comprovados ou estão sendo comprovados, tendo o quê? Uma base analítica, base estatística, de análise de dados, análises de escritas e ensaios e testes científicos. Então, essa comprovação ela já caracteriza o conhecimento científico. Ela é factual, ela lida com fato, não lida com hipóteses, algumas talvez suspeitas, ou apenas observações isoladas, ou de um grupo. Ela lida com fatos, com ocorrências que acontecem no dia a dia daquele fenômeno. Ela é falível? Ela é também, né? Muitas vezes você desenvolve uma hipótese, você tem lá uma observação, você parte de uma observação de um experimento e a partir dos dados, das comprovações, dos resultados, você vai ver que aquilo ali é incorreto, que aquilo ali não é válido. Então, ela pode ser falha, ela pode ser verificável. Por quê? Porque eu posso repetir todo aquele processo, aquela metodologia, ou utilizar aquele método de pesquisa e chegar ou à mesma conclusão ou refutar aquela resposta, né, que não é verdadeira, que não seja verdadeira. O conhecimento científico, portanto, ele é sistemático, ele tem um processo em que passa-se por etapas até chegar à resposta final. E ele permite, né, ele exige que se tenha um raciocínio lógico. Sem esse raciocínio lógico, sem essa sistemática, você não tem conhecimento científico. Tá? E aí eu coloquei um exemplo retirado dessa fonte, desse site de filosófico, em que foi resumido aí os 4 tipos de conhecimentos mais comuns que nós temos, que o ser humano tem. O conhecimento religioso, a gente não vai falar dele no momento, mas ele é baseado, acredito que vocês já tenham visto isso em metodologia científica, ele é baseado na fé, na crença, no dogma, e aquilo a gente acredita e coloca e assume como verdadeiro. Né? A gente pode ter também o conhecimento filosófico, ele é baseado em quê? Ele é baseado nas reflexões do ser humano no mundo, né? No ambiente, o que tanto as crenças e as questões, as perguntas subjetivas como materiais. O que eu estou fazendo nesse mundo, para onde eu vou, qual é o significado da minha existência. Então, esse é um conhecimento filosófico. O conhecimento empírico ou senso comum, que a gente comentou aqui, surge a partir dessa interação das experiências, das observações do ser humano no seu ambiente. Isso é passado de geração a geração. E o conhecimento, então, científico, que vai usar a lógica, o raciocínio lógico, o pensamento crítico. E ele vai englobar os fatos que devem ser comprovados. Então, a gente pode fechar, né, o conhecimento científico aí como uma ferramenta que a gente vai usar, aplicando, inclusive, os métodos
na nossa pesquisa, na pesquisa de vocês, no projeto de pesquisa que vocês farão. Tá? Continuem seguindo aí o nosso módulo 1, né, a parte de pesquisa, tipos de pesquisa, e os métodos de abordagem da pesquisa. Eu coloquei para vocês, pessoal, algumas sugestões de leitura. O livro do Yuval Noah Harari, que é Uma Breve História da Humanidade, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Aliás, todos os três eu recomendo, né? O Homo Sapiens é o principal, talvez, para o nosso assunto, mas o Homo Deus também, que é o futuro, né? O que o futuro do ser humano no planeta, e também as 21 lições para o século XXI. E Geoffrey Bruney, Uma Breve História do Mundo, também um livro excelente. Se vocês tiverem tempo, alguma oportunidade, faça essa leitura, que é muito importante, não para a disciplina, mas para a vida de vocês. Até mais.